Capítulo 25 do livro Moldando Pensamentos. Descobrindo a alegria. Se, em nossa reforma íntima, vamos descobrindo muitas coisas a serem mudadas, a nos conhecer e trabalhar em nossos problemas, nossos desafios e mazelas, também descobrimos uma beleza indescritível que nos revigora e nos deixa dispostos e confiantes, sorridentes e radiantes, com uma sensação de harmonia e felicidade, a alegria. Ela é uma chama que há em nós e que foi um presente de Deus para buscarmos o novo, o belo, a unidade, que possamos descobri-la e utilizá-la em abundância. Sentimos inúmeras vezes uma explosão interna de alegria e bons sentimentos. Acontece quando estamos em dificuldades e somos atendidos pelo Cristo, ou com um amigo que nos ajuda, quando servimos e estendemos a mão a quem necessita de auxílio, quando oramos, seja em agradecimento ou para pedir ajuda, quando nos reunimos em busca do bem comum e sentimos a presença divina. Ou seja, em várias ocasiões e momentos sentimos essa luz em nosso íntimo, e a alegria transbordando em nosso sentimento, fala e ação. Trabalhamos com muita eficiência e disposição para o ajuste de questões inferiores, mas devemos também cuidar do que está bom e preservar a alegria. Ela revigora e é regenerativa. A disposição para viver, para vencer, para aceitar e continuar caminhando vem através dela também. Na prece, conseguimos o contato divino e as orientações em nossa caminhada. Pelo caminho, encontramos companheiros que estão trilhando em direção ao mesmo que nós, a casa do Pai. E vamos juntos com pensamentos e ações diferentes, mas com o mesmo objetivo e o mesmo ideal. Alegramo-nos nas conversas e no entusiasmo em falar sobre a seara do bem, e quando oramos, pois sentimos a presença do Cristo em nós. A alegria cura feridas, como o amor e o perdão. Este sentimento libera substâncias que agem em nossa mente e em nosso coração. Podemos ter o hábito de buscá-la e descobrir onde a encontramos. Na prece, sem dúvida nenhuma, na caridade, temos outra nobre oportunidade, no amor ao próximo, no perdão e nas coisas que fazemos com Jesus ao nosso lado e com nossa consciência trabalhando em sintonia com o bem. Essa é a alegria cristã, duradoura. A fé e o exemplo arrastam multidões e a alegria contagia na mesma escala e eficácia os trabalhadores do bem, os filhos de Deus. Problemas e tristezas vão aparecer, mas a nossa confiança, com humildade e simplicidade, nos torna capazes de resolvê-los e sentirmos a chama da alegria em nosso interior. Permite doses diárias de alegria em tua mente, em teus pensamentos e em teu coração. Rega com carinho, retira ervas daninhas, preserva e cultiva com cuidado a alegria. O perdão é um grande ingrediente para a alegria serena e verdadeira. O amor é outro, que além de tudo é imprescindível para este sentimento nobre e alegre. O perdão retira e acaba, mesmo que a longo tempo, com os sentimentos prejudiciais em nosso interior. A tristeza aparece quando somos magoados. Não devemos deixar portas abertas para a vingança, raiva ou rancor. Temos que orar com fé e força, para que no momento certo o perdão haja para o acerto das questões e para o sucesso do entendimento. Quando te ofenderem, ora. Quando te magoarem, ora. Quando te pedirem perdão, perdoa e ora. Se errou, não tenhas vergonha, pede perdão e ora. São atitudes que, em muitos casos, ficamos remoendo com grande dificuldade em aceitar e realizar, mas é um processo, um trabalho, uma conquista duradoura e real.
Perdoa e pede perdão sempre que necessário e ora a todo instante por tudo e por todos. O amor é com certeza imprescindível para a alegria. Seja o amor pela família, pelo trabalho, pela profissão, pela doutrina, enfim, é o ingrediente responsável para termos alegria em nós. Além do amor próprio, para que tudo isso seja possível, descobriremos o amor ao próximo, ao nosso irmão. Assim, conseguiremos cuidar e manter a alegria de viver com respeito e dignidade, com humildade e simplicidade, e em comunhão com a grande família universal. A manutenção e o cuidado da alegria se dão com a prece e com as ações em favor ao próximo. Respeito e generosidade completam a oração e o amor. O sorriso e o olhar carregam essa alegria e a vontade de viver e trabalhar no bem. Sente, percebe e trabalha isso em ti. Estejas atento para que o próximo tenha esse despertar. Ajuda-o, conversa, cuida. Quando fores o necessitado, ouve, aceita ajuda, caminha de mãos dadas e em prece. Essas ações agem diretamente em nosso ser, em nossa mente. É um exercício permanente e cada vez mais natural e simples. Ela vai agir em várias frentes e com grandes resultados em ti e em teus irmãos. Sorri ao acordar, durante o dia e à noite e antes de dormir. Com o nascer de um novo dia, terás a oportunidade de que este seja melhor do que o que passou, que sejas no dia de hoje uma pessoa melhor do que foi ontem, e assim sucessivamente. Busca a tua melhora íntima a cada dia, e consequentemente um mundo melhor, para que todos possam orar juntos, caminharmos juntos, construirmos juntos e sermos alegres na seara do bem, na casa de Deus. A alegria está presente em ti. Descobre-a, cuida, alimenta, absorve a energia que há nela e trabalha teus problemas através das tuas preces em tua vida. Tenha alegria sempre, sabes por quê? Porque és filhos de Deus, do Pai Eterno e Todo-Poderoso. Interessante, né? Que ele bota o título do capítulo, né? Como se fosse falar da nossa necessidade de alegria, mas na verdade ele fala de várias coisas, né? Ele fala da gente manter-se animado, né, diante das coisas que vão acontecendo. Ele fala da oração, da vigilância, do perdão, do esforço diário, da, do processo, né, que com isso vai acontecendo. A gente vai fazendo as coisas e a cada dia a gente vai fixando mais um pouquinho aquele ensinamento e vai tendo um dia um pouco melhor do que o anterior e assim sucessivamente. Eu comecei esse capítulo com uma assim, percepção totalmente diferente, esperando outra coisa, né? E encontrei assim uma forma com que ele disseca o vigiar e orar, né? De uma forma assim muito detalhada, colocando vários nuances que fazem parte desse contexto todo, né? A gente está sempre prestando atenção no que está fazendo, no que os outros estão fazendo, nas nossas atitudes em relação ao que a gente faz, ao que os outros fazem, e sempre ele coloca no meio de tudo o amor, né? Porque a gente pode fazer, buscar manter essa alegria, pode buscar entender melhor as situações para efetivamente perdoar, ter a humildade, né, para pedir perdão e tudo, mas sempre com amor. Diga, Diva. Oi. Esse texto me lembrou um pouco também a questão do Brasil, de todo mundo está falando da saúde mental, né? Porque a gente vê, às vezes, as pessoas
é tanta gente com depressão, transtorno de ansiedade, transtorno disso, transtorno daquilo. E isso parece que é tão difícil você trabalhar a alegria dentro desses contextos, porque é como se você estivesse nadando contra a corrente, porque o tempo todo você está tentando ser meio poliana, ser meio, né? Não, vamos ver, vamos tentar aqui agora, vamos tentar ali, vamos tentar assim, vamos tentar aquilo, para tentar viver de uma forma alegre, vamos sorrir, vamos brincar, né? Vamos levar a vida um pouco mais leve, né? Porque as pessoas estão, é um momento que todo mundo está vivendo tão blue que você falar de alegria é meio, até meio, não é errado que eu falo, é assim, as pessoas assustam às vezes, as pessoas, e também como que a gente foi criado, né, a ter tantas responsabilidades. A gente estava comentando ontem aqui em casa sobre isso, como a gente obriga as pessoas a serem, entre aspas, responsáveis, ter uma seriedade na vida, tem que trabalhar, tem que isso, tem que aquilo. E ser alegre ou levar uma vida de uma forma mais leve, com isso, parece ser uma coisa errada. E quando eu vejo falando desse aspecto, de falar da alegria, para mim é super legal, é muito bom ouvir isso, porque o pesado a gente já conhece, as dificuldades a gente já conhece, os defeitos da gente, a gente sabe que os tem. A gente sabe da dificuldade de ultrapassá-los. Mas vamos ser alegres, gente. Vamos tentar levar com mais leveza a vida, né? Sem cobrança, sem. Ai, é tão difícil, né? Mas é necessário. Isso assim, é muito necessário. E a vida vai ficar mais leve, né? É impressionante, né? Como a gente tem mais ou menos a mesma educação e como toda a humanidade evolui. Meu pai falava como que nossos dentes não prestam, só para você ter uma ideia como é que era a situação, né? Não podia sorrir, né? E como é importante a alegria, né? E essa alegria que a gente encontra aqui todo dia, né? Essa oportunidade de estar junto. Ai, que bênção. Diga, Jair. Justamente isso que eu queria falar, Romo. Todo dia, quando entro no grupo, entro com alegria, porque é uma alegria de encontrar com os amigos, com as pessoas com quem eu me identifico, entendeu? E outro detalhe também que eu queria falar, quando em desdobramento, esse é um estado normal nosso, é alegria, porque aqui nós somos racionais, tem tristeza, tem preocupação, tem isso, tem aquilo outro. Lá não tem nada disso, cara. Então, o seu estado 24 horas é de alegria, de serenidade, de felicidade. É um outro estágio. Nós aqui só estamos treinando para atingir uma alegria mais profunda ainda, vamos falar assim, do que quando nós estivemos lá no outro lado. É só isso que eu queria falar. Como é importante, gente, é tão fácil, né, ser alegre, né? E por que tiraram essa alegria da gente, né? Por que a gente não pode ser alegre, leve o tempo todo, sorria? A Diva estava falando agora, fica constrangedor, né? A gente fica meio no mundo de poliana, que mundo é esse que você vive que eu não conheço, né? Com tanta tristeza no mundo. Mas não adianta aumentar a tristeza, a gente tem que levar alegria, né? Sim, Djaia. Pegando esse teu gancho, Romo, é conta a pagar, é preocupação com o filho, é a chuva, é a seca, e tudo isso tira a nossa alegria, entendeu? Por isso que eu estou falando, no outro lado é só alegria. E quando eu acordo de manhã, eu acordo alegre, acho que eu falo, estou falando por mim, mas acho que todos nós. Então, esse momento que a gente está tendo aqui é o momento que transborda qualquer problema, tudo fica esquecido, sabe? Só existe integração. Então, isso faz com que a gente, é como se fosse uma necessidade, todo dia estar em contato com o grupo para ter essa sensação de alegria, entendeu? Escutar a voz da Elisa toda segunda-feira, olha só, coisa legal. Né? E assim vai indo a voz da Diva, e todo mundo que está aí, essa confraternização, só, né? E as contas, se tiver conta, você não está se lembrando da conta, se tiver conta, você pede a Deus para ajudar, e assim vai indo. E tudo ele fala aqui, tudo orar.
Porque eu vejo assim, esse orar é realmente dispersar os problemas que a gente tem e se aproximar de Deus, se aproximar dos amigos espirituais. Então ele vem com aquela vibração de amor e de alegria e ameniza a gente, os nossos problemas. No exemplo está você, como se falou da sua mãe, né? Você não deixou se consumir por esse problema e ela está sempre alegre também. Você não falou isso, ela está sempre alegrinha? Olha só, Sempre, essa sempre, alegria é a alegria que ela está transmitindo para todos, né? verdade. E a gente aprendendo com ela, como diz É o isso Silvio. aí, né? Diga, Silvio. É, a Diva puxou um, um momento que é bem interessante, né? A famosa síndrome de Poliana, que sempre foi colocada no nosso meio, na verdade, como uma coisa negativa. A síndrome de Poliana servia sempre para destacar aquela pessoa que normalmente se achava o pamonha, né? O cara que aceitava tudo, em que as maiores desgraças aconteciam, ele não se revoltava, não brigava, que é uma característica nossa, né? A gente estava conversando aí, Rômulo, antes de começar, né? Falando, né, que a dureza do início das nossas vidas acabou gerando pessoas mais duras, porque você entra no ritmo de competição da Terra. Então, não são só as preocupações como contas a pagar e outras preocupações que são puramente da Terra que nos transformam nisso. Somos nós mesmos que começamos a valorizar coisas que a gente entende como sendo as mais importantes na nossa existência naquele momento. E para a gente mudar esses paradigmas, e agora a gente começa a compreender que nunca foram, na verdade, não é um caminho muito fácil, que a gente está aqui no meio disso tudo e todo mundo está buscando isso e você fica meio, pô, mas como é que eu não vou buscar isso? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou fazer essa coisa se eu não seguir o que a Terra me manda? E acho que é justamente o caminho que ele está dizendo aqui. A gente não tem que se afastar dessas coisas todas que são da Terra, porque a gente está na Terra, a gente tem que vivenciar, vai ser consumido por essas coisas que a gente sabe que são puramente terrenas, a gente tem que saber lidar com elas, é fazer todas essas exigências, digamos assim, da Terra, mas sem perder a alegria, sem se entristecer, porque, como seguindo o exemplo do Jair, tem um monte de conta para pagar, porque você não conseguiu atingir um objetivo que você pensava, você não conseguiu fazer uma coisa que você queria. É levar tudo isso como agora a Diva falou, com leveza. A gente tem muita dificuldade de levar a vida na Terra com leveza, não só pelas exigências da própria vida terrena, como das nossas aspirações terrenas, das nossas incompreensões. Então, eu acho que tudo isso que vem nesse texto é chamando a atenção da gente para a gente começar a compreender, se conscientizar melhor do que de fato a gente precisa, do que a gente tem a fazer. E essa nossa reunião é um caminho muito importante, que a gente começa a refletir e questionar. Poxa, eu levei a minha vida toda determinada situação agindo dessa maneira, que eu até achava que estava dando certo, mas agora eu estou vendo que não precisava. Eu podia ter agido de outra forma, totalmente diferente, a coisa se resolver da mesma forma, e talvez eu tivesse até mais satisfação em lidar com aquilo. Então, acho que é essa alegria que ele fala aqui que a gente tem que desenvolver. O desenvolvimento da alegria é a gente aprender a levar todos esses ensinamentos e exigências que a Terra nos impõe com leveza, sabendo que é só uma aula. E não como aquele estudante que vai para a escola, odeia matemática, e ele quase morre nos dias que tem aula de matemática. E se ele parar para pensar que ele vai aprender o que ele tiver que aprender, o que ele não for usar na vida dele, ele vai esquecer mesmo, e não vai doer. Né? Então, isso é que a gente tem que ter em mente. As coisas que vêm para a gente vai realmente absorver, usar e aguardar o que realmente é útil. O que não é útil é só a gente lembrar da escola. Quanta coisa a gente aprendeu lá na primeira série e nunca mais esqueceu, e quantas coisas a gente aprendeu
no último ano do colégio e já não tem mais nem ideia que existe. Isso é que a gente tem que ter, essa leveza, essa alegria de saber que aquela matéria que você odeia, aquela situação que te tira do sério, só está ali para você aprender que aquilo não te leva a nada, que você não tem que dar importância a ela. Eu vou fazer um gancho aí nessas palavras. Tudo passa. Exatamente o que eu estava pensando, Romulo. Agora, como é que nós estamos passando, né? Aham. Às vezes a gente fica numa situação achando que ela é permanente, e vai passar também. Acho que a leveza vem dessa compreensão do tempo, né? Que ele não é permanente, né? As coisas não são, elas estão naquele momento. Ainda que às vezes seja difícil a gente ter, porque a gente fica muito absorvido naquela emoção, naquele sentimento, mas às vezes precisa fazer esse exercício de se afastar um pouco, olhar de uma outra forma e dar a atenção que merece, mas entender que também vai passar. E passar com alegria, né? Então, um livro que eu li há muito tempo atrás, eu não tenho a memória do Ismael, tá, gente? Mas eu acho que o livro, eu acho uma felicidade, falando que a felicidade é uma chave. A chave da realização plena é a felicidade, né? Então, por exemplo, tem conta para pagar, mas lembra quantas contas nós já pagamos, né? Então, por quantos momentos difíceis já passamos, né? E se a gente passar com leveza, com alegria no coração e com a certeza, né, de que a gente está parado pelo mundo maior e que a gente tem que passar por aquela experiência, faz parte do nosso aprendizado. É uma aula, como o senhor falou agora, ela vai passar, aprende logo, faz a prova e siga, né? Vai em frente com leveza e alegria. Agora, como é importante esse nosso encontro, né, gente? Ele dá uma sustentação para a gente, né? Ontem o Zé Alves, acho que ele está até aí, o Zé Alves, ele pôs ontem no grupo agradecendo. O grupo, né? A gente está junto, né? Compartilhando, vivendo. Lembrar que a gente nunca está sozinho, né? É uma alegria isso, é uma leveza muito grande. Ai, que benção. Eu acho assim. Diga. Não, eu acho assim, quando a gente consegue realmente se entregar para Deus, no sentido assim, olha, eu entendo que tudo está certo, que tudo está certo, que não tem nada errado. Isso dá uma leveza para a gente. Quando a gente realmente se entrega. E quando a gente faz essa entrega, dá uma leveza, dá uma paz. E aí a gente consegue até sorrir, né? Porque mesmo assim, tá em guerra, tá não sei o quê, conflito, não sei aonde, não sei o quê. E aí você fica, e não, mas está tudo certo. A gente tem que confiar, Deus está no comando, está tudo bem. Isso vai dando uma leveza, às vezes de segundos, né? Quando a gente só fala assim, eu confio. Isso dá uma leveza, e dá uma tranquilidade, dá uma paz, e que gera essa alegria. Daqui a pouco a gente começa tudo de novo. Aí daqui a pouco a gente lembra de novo. E daqui a pouco a gente começa e fica nessa luta. E realmente é confiar de que está tudo certo. Que está tudo certo. Por mais complicado que seja, está tudo certo. Não é que seja fácil, mas está tudo certo. Né? E essa coisa do sorriso, de tentar ver o lado de brincar um pouco, sabe? Brincar um pouco com a vida. E eu falo isso assim, porque eu fui uma pessoa, eu tenho uma irmã que vira para mim e fala assim, como você mudou? Eu fui uma adolescente, uma jovem, no início assim, muito dura, muito, sabe? Tudo tinha que ser certinho, tudo tinha que ser... Hoje, quando as pessoas começam a falar, gente, não julga não, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí fica meio assim, maluco, né? Aí, minha irmã, você mudou, hein? Você mudou. Que bênção, que bênção. Mas é isso. Parabéns, José Alves, por o dia de ontem. Fernanda quer falar?
Não, eu só quero falar assim, quem tem dificuldade em ser alegre, é só olhar para uma criança que você aprende. Criança não tem tempo ruim. E conviver com criança, e ser educadora, e ser professora de criança, ontem foi meu dia, e de muitos aqui, é alegria sempre, sempre. É você ter esse olhar assim, sensível, alegre, feliz. Ontem a gente conviveu com o nosso sobrinho neto, né, Diva? E ele brinca, corre, pula e se diverte e alegra todo mundo o tempo todo, sabe? Até na hora que cai, que rala o joelho, passa e bola para frente. É muito ensinamento, gente. E aproveitando aqui uma coisa que a André escreveu, né? Abrir mão das certezas que nos entristecem é o caminho. Eu ia falar mais ou menos isso, porque a gente sempre leu, aprendeu, que Jesus falou, né? A felicidade não é desse mundo. Mas claro que eu não vou questionar que Jesus seja certo ou seja errado. Seria um absurdo. Mas hoje em dia, no passado eu aceitava essa frase sem qualquer questionamento. Hoje em dia eu já não aceito mais. Porque a esfera vibracional, a energia vibracional ao nosso redor, o mundo que a gente vive é criado pelas nossas vibrações. E a felicidade não é deste mundo enquanto a gente não começa a desenvolver essa compreensão. Quando a gente passa a entender essas coisas, que nada é pesado demais, que as certezas que a gente tem hoje, amanhã podem ser totalmente absurdas, que a nossa vida não se restringe a esse espaço de terra, a essa visão limitada ao nosso alcance atual, a gente vai se conscientizando de várias coisas e começa a entender que aquela frase de Jesus foi um momento em que ele falou aquilo para que as pessoas começassem a questionar e começar a partir desse questionamento, se conscientizar de outras. Então, a felicidade é deste mundo? Pode ser sim, depende de cada um de nós. Não é porque a gente está num planeta que ainda é de provas e expiações que a gente tem que viver sofrendo, passando por provas inconcebíveis, vendo todo mundo sofrer ao seu redor. A gente modifica isso conforme a gente vai se conscientizando e mudando a nossa forma de encarar tudo que está ao nosso redor. É o descobrindo a alegria. A gente vai descobrindo a alegria e a maneira que a gente vai vendo a alegria em tudo, a gente vai achando a felicidade. E a felicidade, como era desse mundo, passa a ser não só desse mundo, como você passa a irradiar isso para o seu em redor. Amém. Amém. Vamos à segunda parte, gente? Alegres e felizes, irradiando essa alegria, a magia de viver. Sempre.